pergunta do Sr. João Cruz da Silva, que, na verdade, indaga sobre se será possível, não é, que um país, ou se um país, aliás, melhor, se um país tem que fazer um longo período de democracia para se dizer que ele atingiu a maturidade democrática. Ele está a perguntar se não se pode queimar etapas. Portanto, ele não direciona esta questão, pelo que fica, portanto, livre à mesa para responder. Uma segunda questão vem dirigida à doutora Rosário e ela é feita pelo Sr. Elton Soares, que diz: pelos últimos acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos, pode-se pensar que a democracia americana é consolidada? A questão é para si, doutora. Então, temos essas duas questões que passam novamente à mesa. Acho que me podia responder, sobretudo aquela primeira parte ali, depois não passava a Rosário como eu podia fazer a confluência de que as duas questões que pode. Tem uma leitura um bocadinho diferente. Cabinha ali para falar sobre a questão de transição de democracia na Cabo Verde, ou consolidação, estágio que a democracia se encontra. Mas Minta entende uma democracia, é uma das perspectivas que tem estado a defender nos últimos tempos, que o processo de transição democrática na Cabo Verde ainda que termina. Ou seja, diferente de quem que se está a chamar Cabo Verde é um país democrático, que tudo já está praticamente consolidado, a minha perspectiva é relativamente diferente, porque a transição democrática é um processo, qualquer que seja, substituição de um regime de valor para outro regime de valor, até leva tempo e muito tempo. E depois até depende de outras coisas. Até depende de duas coisas muito importantes que na Cabo Verde impera que aquela transição lhe faz. Que é, condições econômicas que não tem para não exercer liberdade. Porque liberdade é um conjunto de... Ora, se não fala de democracia, a alma de democracia é liberdade, é outra coisa. Liberdade é que são um conjunto de prescrições legais de que me pode fazer isso, me pode fazer aquele outro. Mas o problema é o que está carreta que faz. E é por isso que, se no job, ao longo de tudo que é anos ali, praticamente tudo que os relatórios internacionais que não tem sobre liberdade de imprensa na Cabo Verde apontam para uma coisa muito simples, que é a autocensura. Todo o relatório dos últimos 20 anos para aí apontou na questão de autocensura como um mecanismo que impede a realização da liberdade. Por quê? Porque a lei está permitindo fazer o que me crê dentro dos quadros legais permitidos, mas só que depois às tantas, amigo, tem que pensar duas vezes em fazer tudo o que a lei está permitindo para morrer. Se fazer, ele pode trazer um problema. Agora, nunca pode falar a democracia está consolidado assim. Nós estamos num processo de transição que te exige maturação, mas te exige que não transita outros setores de sociedade de Cabo Verde, que é o setor da economia, não tem que crescer para pessoas sentem menos dependência. Horas que acho que é Rosário que falou usar o cara que é interessante. Horas que independe de pessoas de estágio em termos de emprego. Que pessoas passam tudo, ou seja, a grande maioria depende de privado, e que na privado ganha muito mais do que na estádio, porque precisa de estádio para nada. Você começa a ter democracia. A verdade é essa. Ele é que você começa a ter democracia. Agora, horas que você tem pessoas, muitas vezes, ele até luta pelo estádio, para morrer na privada, ele está na privada, mas até luta pelo estádio. E se estádio, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é representado para partidos, então pessoas que têm toda a liberdade, sobretudo quando não tem um sistema que não tem, que acaba de ser caracterizado há bocado, que é o sistema bipartidário, que não tem duas forças praticamente antagónicas, que disputa território, disputa espaço de poder. Uma outra coisa que está considera meio importante para não falar, que sobretudo está feita a questão de transição democrática é herança histórica ou cultural. Nunca pode passar 500 anos num sistema que praticamente está
proíbe alguém de pensar para não achar, mas naquele tempo que não tem ali, mas não vira tudo democrático, tudo livre, tudo tá, pensa de uma forma aberta e não só pensa hoje, para ainda pensa, não pode pensar. Agora hoje, não é? Ou seja, a mente entende sim, mas processo de transição democrática na Cabo Verde ainda é um processo contínuo. Mas nós temos processo de transição. Tanto é que toda vez que não chega na eleição, não se aponta companheiro dedo. Toda vez que chega na eleição, não se fala, bolsa está furta voto, a bolsa está rouba, a bolsa está compra, a bolsa está faz aquilo, a bolsa está faz aquilo. Nunca pode falar, mas ainda nunca termina o processo de transição. Não sai nem transição democrática. Ok. Portanto, será que não se pode queimar etapas? Eu acho que é uma pergunta que está a encarar as coisas de forma linear. Nós já queimamos muitas etapas. Quando Cabo Verde se tornou... há uma diferença enorme entre os Estados Unidos, que eu referi, que levou 150 anos e 19 emendas constitucionais para poder acordar o voto às mulheres. A democracia cabo-verdiana nasceu completamente igualitária. Não havia questões de propriedade, não havia questões de educação básica, não havia questões de género e muito menos questões de raça. Portanto, por um lado, as etapas vão sendo queimadas, nós vamos bebendo naquilo que são as experiências passadas. Por outro lado, há determinadas questões históricas que não são etapas formais, não são etapas a nível daquilo que está formalmente inscrito nos documentos e na Constituição, que são coisas que nós temos que ultrapassar no indivíduo, no cidadão enquanto cidadão e no cidadão enquanto governante. Portanto, aí há determinados processos que têm que correr. Quanto aos Estados Unidos e ser uma democracia consolidada, eu acho que é o que nós vamos ver. Não é? Nós ainda não sabemos. Porque uma democracia não é a ausência de conflito, não é a ausência de ameaça, é a resolução democrática da ameaça e do conflito. Quanto à questão, eu gostaria só de voltar por um momento à questão de saltar. O Dr. João Paulo Dias diz que nós temos uma ótima democracia e que não é preciso esperar mais. Eu acho que isto é o princípio do fracasso. Nós não temos uma ótima democracia, nós temos uma infraestrutura política e constitucional excelente. Falta agora materializá-la na sua plenitude. Isso é que é o trabalho que se nos põe agora. A gente que ainda está no nível inferior, está a lutar pela infraestrutura democrática, está a lutar pela infraestrutura constitucional. Nós já ganhamos essa luta. O que nós precisamos é dar-lhe utilidade plena. Portanto, é tudo. Com licença.